Aleluia. Aleluia. Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, reconhecemos que você é Deus em cima no céu e embaixo na terra, onde nós estamos agora reunidos, celebrando a tua bondade, a tua grandeza e dizendo que você é incomparável, que não há outro além de ti, Senhor. Aleluia. Obrigado por esse ambiente propício para você agir, para você se mover como lhe apraz. Sua palavra vai ser lançada. E nós cremos, Pai, que há uma terra fértil, que quando a semente cair, ela vai germinar, ela vai florescer e ela vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Porque a tua palavra não volta para ti vazia. Nós declaramos nessa noite: tenhas liberdade nesse lugar. Oh, aleluia. E que cada família que aqui está representada seja acudida, seja socorrida, seja alcançada pela tua palavra, teu amor, teu espírito, tua bondade, tudo que é teu, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Majestoso. Aleluia. Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Aleluia. Majestoso. Continua, meu irmão. Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso. Você é soberano. Obrigado pela chuva do teu Espírito descendo nesse lugar. Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Aleluia, obrigado. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, queridos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Portanto, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Amém? Aleluia. Você está animado? Esse é o ambiente que ele preparou. E se não está do seu agrado, é responsabilidade sua. Irmã já vai começar metendo lenha, não, amado. Porque às vezes nós queremos um ambiente agradável, mas não fazemos nada para proporcionar esse ambiente. E sabe, querido, somos nós individualmente que preparamos o ambiente. Somos nós que afofamos a terra para a semente cair dentro dela e produzir para a glória de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Vocês estão livres, tá? Aleluia. Já está no tempo, pastor? Pronto, então fica à vontade. Boa noite, queridos. Como o pastor falou, meu nome é Bernadette. E eu estou no Verbo da Vida desde que começou na casa de pastor Bande. Eu era de uma outra denominação, onde eu era ensinado, e não é culpa das pessoas que nos ensinavam errado. Nós éramos ensinados que a vontade de Deus é que a gente sofra, que a gente, sabe, se Deus quiser a gente vai ter, se Deus quiser, se não, se Ele quiser curar, Ele cura. Mas, Pai, obrigado, porque você é bom e ouve a oração do justo. E houve um tempo que nós tínhamos fome e sede de Deus, e ainda temos. E nós íamos, aqui tem uma companheira lá ali no cantinho, que nós orávamos em alguns lugares, clamando para Deus levantar pessoas que nos iam tirar daquela condição de miséria espiritual, de pobreza espiritual. E quando eu falo de pobreza, queridos, eu não estou falando de dinheiro, não. Porque a falta de conhecimento é a pior miséria que existe.
Então, se alguém dissesse, olha, o Senhor está dizendo que você vai morrer de câncer, a gente aceitava, porque o Senhor estava mandando. Mas um dia, amado, a ficha caiu. Aleluia. E aí começamos a despertar. Que Deus é esse? Que Deus que é bom, que é amor, dando doença? Dando isso, dando aquilo? E sabe, nós orávamos sempre. Chegou um material nas nossas mãos, nós nos juntávamos para ouvir sobre fé, como ser guiado pelo Espírito, como andar em amor, enfim, uma série de coisas. E sabe, os nossos olhos foram abertos. Estão sendo abertos a cada dia. Porque a exposição da palavra de Deus traz luz em todo o tempo, querido. Não sabemos tudo da palavra. Ela se descortina para a gente cada dia no momento que você se abre para ela. Amém ou ai de mim? Amém. E quantos sabem que Deus ouve a oração do justo? E Deus estava preparando um casal lá nos Estados Unidos para chegar até aqui. Gente, vocês não imaginam a cena. Eu congregava em um determinado lugar que o pastor Bando morava próximo da nossa casa. E para se esconder do outro pastor, para não ver, porque a palavra que ele trazia era muito boa. Gente, a gente se escondia atrás da árvore. Quando o pastor passava, a gente chegava. Por quê? Porque um alimento fresco, um alimento cheio de poder, uma palavra ungida chegou até nós e nos libertou. Sabe o que o salmista diz? Enviou a sua palavra quando clamaram na sua angústia e o Senhor os livrou. Foi assim que Deus fez. E é assim que Deus está fazendo. Não somente em Campina Grande, mas em todo o Brasil e fora dele. E como é bom saber que Deus pode contar conosco para que a palavra da fé se propague. Fé não é sentimento. Já começou a aula. Amém? Fé não é sentimento. Você sabe disso? Amém? Quantos já fizeram um rema aqui? Agora abaixo. Quantos não fizeram ainda? A porta está aberta. A provisão, você deseja verdadeiramente isso? Está no seu coração, pois fica lá nos pés do Senhor e diz, olha, Senhor, eu desejo isso. Sua palavra diz que você quer que eu cresça em conhecimento, pois agora, Pai, eu quero provar e ver a sua bondade. Não como um teste, vou ver se funciona. Não, rendendo-se. Vou começar contando o que aconteceu na minha vida. Uma mulher desta igreja, ou melhor, que morava nesse bairro, ela tinha muita posse. E nós, quando o pastor Bando chegou no Brasil e começou a ensinar na sua casa, depois na escolinha Crianças do Brasil, que foi aberta a oportunidade para o rema, eu não tinha condição, querido. Ah, irmã, você não tem vergonha disso? Não, eu não tinha. Amados, eu sou de uma era, quero saber a era não. Eu sou de uma era que pagar para estudar a palavra é negócio de doido. Tem cearense aqui? Tem algum cearense? Glória a Deus, amado. Pense num povo destemido, faminto. E quando eu via aquilo, eu ficava com uma inveja santa. Todo mundo saía para aprender a palavra e eu queria aprender a palavra, não tinha dinheiro nem para pagar a matrícula. Aí eu coloquei diante do Senhor. Deus, você escuta a oração do justo? Pois olha, minha situação é essa, essa e essa. Ei, a fé não nega a existência da situação. Porém, a fé não aceita ela como a resposta final. Então, se a palavra de Deus diz que Ele supre a nossa necessidade, você precisa querer que Ele supre. Mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Você não precisa ver nem sentir. Porque a fé não é sentimento, querido. A fé é crer com o coração e confessar com a boca. A fé é agarrar as irrealidades, trazer para dentro de nós, tornando-se realidade. Ou seja, de que forma? Não tem jeito, não tem saída. A palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso. Eu não posso andar em desobediência. Às vezes a gente diz, eu posso tudo. Deus pode fazer tudo. Ei, Deus não pode fazer tudo. Irmã, que negócio é esse? Deus é poderoso, Ele pode fazer tudo. Não. Diga nanarina não. Deus não pode mentir. Deus não pode mudar. Deus não pode tirar a bênção com a qual você já foi abençoada. Porque você foi abençoado de forma irrevogável.
Nós temos um versículo na Bíblia, estamos já estudando. Amém? Larinha, paz. Entendeu, querido? A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Aí a gente para aí. Aí, havendo Deus prometido, não faria? Amados, se você está ouvindo nessa igreja a verdade que é pregada, tome uma posição. E considere o que você está ouvindo. E vá andar na fé que agrada a Deus. A fé que traz à existência o que não existe. A fé que chama as coisas que não são como se já fossem. E aquela mulher... Pensou que eu tinha esquecido, né? Não. Aí aquela mulher simplesmente disse, abençoada. Oh, glória. Você quer fazer o curso? Eu disse, quero sim, vou fazer. Agora você pergunta um réis. Mas sabe, querido, quando há um desejo no seu coração, oh, glória. A Bíblia diz que ele satisfaz. Se não tiver aqui, ele traz de fora. Se eu tiver tempo, vou contar umas historinhas aí. Eu gosto de ministrar contando as experiências que eu vivi, como os homens da Bíblia viveram. O capítulo 29 de Atos precisa ser escrito com a sua história, igreja. Você dizendo, o Senhor fez assim, eu estava assim, e a palavra veio e aconteceu assim. Fé você não aceitar. Está morrendo, está se acabando, não tem jeito. Ah, não, a palavra de Deus diz. O que é que Deus pensa a respeito? E ela disse, eu tenho o dinheiro da sua matrícula. Pontapé. E pagou a minha matrícula. E as demais parcelas, amado, o Deus que chamou, que mandou, que convocou, que criou, que estabeleceu, providenciou. Aleluia. Mas eu vou me antecipar bem rapidinho para poder a gente entrar aqui. Quando eu fui fazer a escola de ministro, tem alguém que vai fazer a escola de ministro? Glória a Deus. Provisão total, suprimento contínuo. Vou me antecipar nisso para a gente caminhar com liberdade. Eu fui falar com a Janaína, de pastor João Roberto, era a diretora da escola de ministro nessa época. Ela e Suelen. E eu disse, olha, eu não tenho mantenedor e eu tomei conhecimento que precisa de um mantenedor, quem não tem a totalidade da sua mensalidade. E ela depois de ela ligou e disse, olha, abençoada. Oh, glória. Tu tens... Não tem mantenedor, não. Eu disse, tem não. Glória a Deus. Eita, Bernadette, chegou o tempo. Exerce a tua fé. Ei, você já pode exercer fé. Não precisa, eu não estou dizendo que você não deve ir para o remo. Você deve ir, porque lá você vai aprender coisas. Amados, é algo maravilhoso. Eu digo a você, vale a pena. E ela disse, abençoada, não tem mantenedor para você, não. Eu disse, é mesmo, Janaína. Não tem problema, não. Descansa. Aí a alma quis gritar. Tem para fulano, tem para fulano, não tem para... Pai, me perdoe. Senhor, eu fiz o rema. Já estou ensinando na escola. Já estou ensinando no rema. Eu preciso exercer fé. Ei, às vezes a gente está ouvindo a palavra e de repente as coisas distraem e você perde o rumo. Volte para a palavra urgente. Porque é essa palavra que vai gerar fé no teu coração. E eu fui. Com a sinceridade do meu coração. E tristeza também. Porque eu esperava, né? Ei, maldito o homem que confia no homem. Eu não estou dizendo que os homens não merecem confiança. Eu estou dizendo que maldito o homem que confia no homem, segundo Jeremias, segundo Deus através de Jeremias, é aquele que põe a confiança da sua vida, do seu viver, do seu existir, das suas necessidades no homem. Deus é pai, não é padrasto. Se tiver padrasto aqui, me perdoe, viu? Aleluia, glória a Deus. Aí eu, Pai, em nome de Jesus, a sua palavra diz que se não existir, você vai criar. E se não existir em Campina Grande um mantenedor, eu te dou graças por aquele que você vai trazer do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu vou orando assim, contando essas coisas todinhas aí, né? Não é tentando persuadir Deus de nada. É a liberdade que você tem que ter com seu pai.
Porque você não pode se esconder dele. Não pode negar o que está acontecendo. Ser transparente. Quando tiver problema, não corra para o seu pastor, não corra para a vizinhança. Vá para os pés do seu pai. E ele te ouve. E não ouve para ficar informado. Ele ouve para agir. Para intervir e mudar a tua sorte. E eu disse, pai, a situação é essa e eu te dou graça. Eu te louvo. Paguei a matrícula. Paguei a primeira parcela. A segunda parcela. E na minha frente, nós estudávamos ali na rua Nilo Peçanha, onde era o antigo Correio. E um casal na frente, de Fortaleza, disse uma luta lá dentro, eles dois. Ele dizendo para a esposa, essa mulher é mulher de pastor. E o senhor está mandando eu ajudar ela. Isso ele contando depois da história, né? E o senhor está mandando, essa mulher é mulher de pastor. Ei, eu não sou mulher de pastor. Mas se fosse, isso não quer dizer que eu não poderia ter uma necessidade, amém? Então seja obediente à visão celestial. O pastor falou aqui de semear, tenha prazer em dar. Se você não tiver dinheiro, um sabonete, um lápis, um botão. Quem não te compra, dê um botão e hoje dá avião. Amém? É isso, sou eu. É isso aí, vai ser assim. E quando foi na terceira parcela, o casal chegou para mim e disse, minha irmã, você é esposa de pastor? Eu disse, não, querida. Aí ele disse, é porque o senhor tratou conosco que a gente tem que pagar a sua mensalidade. Todas as mensalidades. Uau! Ei, você não se alegra? Misericórdia. Aí ele disse assim, olha, o senhor tratou conosco para pagar, mas eu estava relutando, porque para mim a senhora é mulher de pastor. Eu digo, ô irmão, e mulher de pastor não tem necessidade não. Mas ele riu. E sabe, queridos, quando ele pagou a minha parcela, uma irmã, que hoje é ministra do Evangelho Pleno lá fora, veio e pagou a dele e da esposa todinha. Isso é fé. Fé, amados, não é algo que você não pode... Como é que acontece? Vamos caminhar nela, na palavra, que vai gerar fé no nosso coração. Abre tua Bíblia, por favor, em Hebreus. Não, antes de abrir a Bíblia em Hebreus, vamos para Salmo 19. Aleluia, é rapidinho, viu? Eu não sei nem quanto tempo vai, mas tudo bem. 19:7. A palavra de Deus também é chamada de lei, de preceitos, amém? De princípios. E ele diz aqui, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Homens na velha aliança, sem ter o Espírito Santo habitando dentro deles, escreveram inspirado pelo Espírito, dizendo que a lei do Senhor é perfeita, isenta de falha, isenta de alteração, isenta de engano, verdadeira, fiel, completa. E é essa palavra que nós vamos ministrar nessa noite. E você precisa crer que essa palavra é a verdade. Não é a palavra de Bernadette, é a palavra de Deus que é perfeito. A palavra de Deus é perfeita como o seu Criador, como aquele que falou, como aquele que criou todas as coisas com ela e por ela. E tudo existe por causa dela, da palavra. E ele diz, a palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Querido, quando você abre o seu coração, você pode estar angustiado, amargurado, triste, abatido, olhando para as contas que estão penduradas lá. O que é que eu vou fazer? Aí você volta para a palavra e o salmista diz, refrigera a minha alma. A palavra de Deus traz refrigério. A palavra de Deus te levanta. Há uma graça. E o que é graça, querido? Uma vez eu tinha que ministrar sobre graça, ainda na Prata. E muitas pessoas importantes de título, né, bem andado já, e pregar. Eu disse, Senhor, vai ser o meu dia, o que é que eu vou falar? Me deitei na cama, debruçada sobre a Bíblia, e o Senhor ministrou meu coração. Sabe o que é graça? Uma linguagem que todo mundo, até uma criança, entende. Graça é como um guincho que issa você lá de baixo e lhe coloca lá em cima.
Graça é a capacidade de Deus em nós para fazermos aquilo que na nossa própria força não podemos fazer. Graça é aquilo que Ele faz quando tudo não tem jeito, não tem saída. Deus chega. Seu favor. Ei, o que é que você precisa? E quando eu atento para essa palavra, quando eu abro o meu coração, queridos, vida vai se manifestar. O poder de Deus vai se manifestar. A glória dele vai se manifestar. E ele diz assim: não se apresse. Quando você estiver na presença do seu pai, não se apresse. Não, o telefone está tocando. Eu não sei se você já observou, quando a gente está com a palavra, o telefone toca. Dá vontade de ir no banheiro, e não sei o quê, e uma fome, e dá com sede. E, ei, isso é distração. Fique atento. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Essa palavra é fiel. Vale a pena você armar sua tenda nela e desfrutar do que ela diz. Ele diz: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Ei, amados, nós temos visto isso e parece que é um jargão. Mas o Senhor é o nosso pastor verdadeiramente. E nada vai nos faltar. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você precisa de sabedoria? Peça. E Ele vai lhe dar e não vai lançar em rosto. E vai fazer você sobressair, como Daniel, 10 vezes mais. Você crê nisso? Amém. Naquela universidade, o que é que vai ser? Olha, eu nem tenho dormido estudando. Ei, pode dormir. Fez a sua parte? Está estudando? Agora deixa com Deus. E aquele lugar que diz, não tem jeito, tem gente mais importante. Tem, olha, o pessoal do colégio tal, estudam muito, pagam muito, tem chance. Ei, você está diminuindo o seu Deus, que pela sua palavra criou tudo que você vê. O sol não estribucha dizendo, eu não quero sair hoje. Ele sai. Aleluia. A lua diz, não vou brilhar na noite deles. Ela sai. Deus não mudou, Ele é fiel. E Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. O problema, amados, é que nós ouvimos os homens e não ouvimos Deus. Você está me ouvindo. Ei, querido, mas pega essa palavra e aplica na tua vida. Oh, aleluia. Amados, Deus não desampara o justo. E você é justiça de Deus. Porque você foi lavado no sangue do Cordeiro. Você agora pode chegar com liberdade na casa do seu pai, sentar na mesa e comer do que você quiser. Abrir a geladeira e dizer o que é que eu quero hoje. Você está diante de uma mulher que vivia uma vida miserável, complexo de inferioridade, doente na alma. Se eu vir 4 pessoas juntinhas, está falando de mim, doente. Mas a palavra me libertou. Ele enviou a sua palavra e me libertou. E hoje eu posso ir agora até o presidente Bolsonaro, se for necessário. Tenho orado por ele. Ei, fé é obediência à palavra. Então não se junte para rebelar contra as autoridades. Colocando base. Fé é a base, é o fundamento. Sabe? Nós temos grandes empreendimentos nessa cidade. Coisa que não ocorria. Mas depois que essa palavra chegou, está querendo exaltar pastor Bando de maneira nenhuma. A palavra que ele trouxe, que foi a palavra de Deus, fez essa cidade crescer. Ei, porque eu nasci e me criei nela. E todo mundo tem visto coisas grandes que Deus está fazendo. Aquele homem subia no último andar do edifício Ouro Branco, Hotel Ouro Branco, edifício, do Hotel Ouro Branco, e lá ele começava a liberar a palavra. Liberar a palavra. A fé tem uma ação, a fé fala. A fé não olha a circunstância, a fé não considera. Não tem jeito, como é que vai ser? Aleluia. Então vamos para o negócio aqui. Aleluia, glória a Deus. A apostila diz assim: fé é o passaporte do homem para penetrar no reino de Deus. Por que fé é importante, querido? Porque a palavra de Deus considera importante aquilo que é importante para Deus. E a Bíblia diz, agora nós vamos para Hebreus. Aleluia, você está animado? Amados,
De Banguela eu vou falar uma coisa daqui. Eu até contei ontem, fui lá na casa da minha irmã, que ela estava completando ano, fui levar um livro da fé para ela. E quando chegamos lá, a vizinha nos chamou, e, enfim. E eu compartilhei. Sempre que você estiver orando, colocando essa palavra, vai se levantar obstáculos, vai se levantar os contradizentes, vai se levantar vamos ver mesmo se está na fé. Ei, mas não se deixe intimidar pelo que você está ouvindo, não. Porque Deus não lhe chamou para andar pelos sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, é por aquilo que nós cremos. E eu estava orando lá no meu quarto, e daí a pouco meu filho disse, mãinha, não é para atrapalhar quando eu estou orando, mas ele se surpreendeu porque a geladeira estava lá, em cima, no freezer, a parte de cima, gelando absurdamente. E embaixo, tudo vazando e tudo quente. Mas, amados, eu saí de lá dentro do quarto. Isso é de inox mesmo, né? Amém. Eu disse para a geladeira, ei, você foi fabricada para funcionar. Em nome de Jesus Cristo, tudo que está impedindo você, eu quebro agora. Volta a funcionar. Time, eu aprendi. Time, você tem um nome, pois você está ordenado a funcionar. Comecei a fazer minhas coisas. E daí a pouco, nada dela, né, que ela tem que disparar. Oh, glória. Dispara, irmão. Aleluia. E eu disse, geladeira, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Volte a funcionar. Chutei aqui, bati. Irmã, para que isso tudo? Porque quando Satanás começa a dizer na sua cabeça, não tem jeito, teu marido teu marido arranjou uma mulher. E aí, isso assim, você grita, você esperneia. Ei, é hora de você celebrar o que você tem. A palavra tem que prevalecer. Não deixe o diabo dar a palavra final. Amém, queridos? Aleluia. E, mãe, e agora? De novo? Amado, chegou o tempo de você provar e ver que Deus é bom. A irmã precisa disso tudo? Precisa, amado. Você já era para estar pulando, gritando. Não porque Bernadette está dizendo, mas porque a palavra de Deus é a verdade. E resultado, a geladeira está simplesmente gelando e não vai perder nenhuma comida, porque Deus, a quem nós servimos, é fiel e Ele tem cuidado de nós nas mínimas coisas. Você só está preocupado com a casa, com o carro? Amados, as pequenas coisas são importantes. Quando Davi foi vencer, antes de Davi dar cabo de Golias, ele venceu o urso, ele venceu o leão, ou o leão e o urso, não importa a ordem. Amém? Ele venceu. E quando chegou lá, ele sabia em quem eu tenho crido. É poderoso para fazer muito mais. Aleluia! Hebreus capítulo 11. Você crê nisso? Amém. Aleluia! Abra sua Bíblia, por favor. Eu sei que muitos têm um iPad, iPod, não sei o que, tanta coisa. Mas sabe, queridos, eu ainda sou a moda antiga. Tenho que abrir ela. Porque, eu descobri que isso beneficia minha memória. Não vou ter Alzheimer, porque minha memória é abençoada. A Bíblia diz, eu fico com ela. Tem alguém com família com mal de Alzheimer? Ou você tem uma história na família? Você começa a dizer todo dia, a minha memória é abençoada. Eu tenho a mente de Cristo. A minha memória é saudável, eu me lembro de tudo. Olhe, queridos, Laodiceia, quem conhece Laodiceia aqui? Ela disse, quando eu não vou para o culto e eu procuro saber, eu ligo para a Bernadette, porque eu dou na íntegra. O culto todinho. Porque eu não durmo, eu não cochilo. Entendeu, querido? Eu fico atento, porque no amém está a palavra que eu preciso. E se eu perder, amado, como foi mesmo, irmã? E aí, eu não vi isso não. Não, eu fico ligada. Aí ainda quem diga assim, o celular. Ei, celular depende de Wi-Fi, depende de sei de quê, não sei de quê. Amados, a palavra de Deus só depende de você crer. Porque tudo está pronto. Aleluia. Capítulo 11 de Hebreus diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outra versão diz, a fé é o firme fundamento.
E nós estávamos falando de obras que estão sendo executadas. Quando você vê um terreno cercado, uma grande empreiteira vai estar ali estabelecendo uma fundação. E você vê aquele terreno cercado e leva tempo e cercar esse terreno e não sai nada, porque eles estão trabalhando na fundação. Porque dependendo daquela fundação, vai determinar quantos andares aquele edifício vai ter. Quantos apartamentos vai poder ser construído? Quando você constrói o seu alicerce nessa palavra, você vai crescer, você vai avançar e você não vai ser subjugado a situaçõezinhas. Não vai ser intimidado. O pastor nem me deu a paz. A mulher do pastor nem falou comigo. Oh, meu Deus do céu. Não, querido, você sabe que você é. E você diz, eu sei porque sei que aquele que habita em mim é maior. Pouco importa se as pessoas não me amam, não me abraçam. Ei, eu tenho uma maior. Diga isso para ele. Ele quer ouvir você dizendo isso. Oh, Pai, obrigado, você cuida de mim. Cuida de mim não é só uma canção, é uma realidade que deve ser na sua vida. Eu tenho N coisas, mas Jesus tem que o negócio obedecer aqui, né? Oh, glória. Aleluia. Ela é revelada em contexto bíblico. A palavra de Deus, ela não perece, ela não se contradiz, ela é perfeita, como nós vimos em Salmo 19:7. Ela não se contradiz. Se você ouvir do Gênesis ao Apocalipse, você vai ouvir a mesma coisa. Deus não muda. Amém, queridos? Ele é imutável. Essa palavra é imutável, inalterável, indestrutível. Ela é a boa, preciosa palavra de Deus. Aleluia. E o objetivo dessa matéria é exatamente isso, estabelecer a base para você crescer em sabedoria, em graça, em entendimento, com a consciência de que você não é um coitadinho, não é um vermezinho, não, você é filho, herdeiro, co-herdeiro de Deus. Aleluia. Pois você já estava pulando. Aleluia. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Porque filho de rei não anda assim, não. E eu descobri uma coisa. Joel Osteen dizendo num dos seus livros. Eu gosto, viu, dessas coisas. Em que ele diz, você nunca vai subir às alturas com os anjos enquanto estiver ciscando como galinha. Então, minha filha, tira os olhos do chão e olhe para cima. Que do seu socorro vem de lá. Aleluia. Oh, glória. Amém, queridos. É tanta coisa, gente. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. É tanto papel, mas é melhor seguir o Espírito, né? Amém. Pastor Bando sempre dizia isso. Você não conhece a necessidade do povo. E a palavra é a verdade. E Deus tem interesse em alcançar cada um. Mas, amados, quando a unção chega, ela toca em você e fala coisas que você não sabe. Como é que pode? Eu estava dando aula no presídio, e tem uma irmã aqui que estava lá também, e as irmãs de lá, as presidiárias, chegaram para mim. Parecia que você estava na nossa comunidade. Tudo que a gente estava falando lá, a senhora falou aqui. Eu disse, sabe por quê? Porque o Espírito Santo conhece a necessidade de cada um. E ele sabe o que precisa sair, que vai entrar no seu coração quando você abre a porta. Você tem que abrir a porta para a palavra. E a palavra vai fazer o quê? Mudar a sua história. Mudar aquela condição de miséria, de escassez, de falta, de coitadinho, de não tem jeito, para dizer, você é embaixador do céu aqui na terra, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, nação santa, povo de propriedade adquirida. Ei, você é a geração eleita. Somos a geração, amados, que temos o Espírito habitando dentro. E ele não é pequeno, não, ele é grande. Definições de fé. Aleluia. Então diz assim, a fé vem de uma palavra grega chamada pistes, que primariamente é uma persuasão firme, convicta, fundamentada no ouvir. E é interessante que existe uma diferença entre ouvir e escutar. No dicionário em português. Mas a palavra grega para ouvir e escutar quer dizer chama, que quer dizer ouvir e obedecer o que Deus fala. Shema quer dizer que você vai ouvir e escutar com a disposição de obedecer o que você ouviu. Então, se fé agrada a Deus, e nós vamos ver isso aqui, nós estamos ainda em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz assim,
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amados, se Deus exige fé de nós, que é algo que agrada a Ele, e não coloca à nossa disposição os meios pelos quais essa fé vem, nós podemos questionar a sua justiça. Nós podemos dizer que Deus é injusto. Mas, aleluia, Ele deixou o quê? A sua palavra. Vamos para Romanos? Você está animado? Está desejoso que chegue o dia de você entrar naquelas portas do Rema para aprender a palavra? Aleluia, creia. O Senhor é Deus de provisão total, de suprimento contínuo. A Bíblia diz que aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não vai nos dar com ele? Todas as coisas. Todas as coisas estão inseridas a sua mensalidade. Todas as coisas estão inseridas o que você precisa para estudar os 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando for necessário, para você aprender com o Senhor, como viver, manifestando na terra o cheiro do seu conhecimento. Amém, queridos? Porque você não vai aprender a palavra para ficar encharcado, não. Você vai aprender a palavra para fazer alguma coisa com ela. Mudar você primeiro. E quando ela sair da sua boca, com a vida que você vive, vai mudar as outras pessoas. Eu vou querer o que essa mulher tem. Eu vou querer o que esse homem tem. Certa vez, isso já tem um tempo, muito tempo, Carrombé foi, ele era professor da universidade. Quem conhece o Carrombé, o reverendo Carrombé? E um professor também com as mesmas fitinhas dele, né? Bem lá, mais elevado ainda. Me diga uma coisa, por que é que você vive... Eu ganho mais do que você e você está tão bem. O que é que está acontecendo? O que é que você tem? E Carrombé chegou para ele e perguntou: você quer mesmo saber? Olha para sua irmã e diga: você quer saber? E ele disse: eu tenho uma aliança com Deus. Uau! Uma aliança com Deus quer dizer que o que é de Deus é meu e o que é meu é de Deus. O que você precisa está em Cristo. O que você precisa está nele, querido. Então o que você precisa? Puxe com a mão da fé, não, com a língua, com a sua boca. O milagre que você precisa está na sua língua, porque a fé tem uma ação, a fé fala, a fé crê. Aleluia. E ele diz aqui, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz, Romanos, aleluia, aleluia, glória a Deus, diz assim, aleluia, capítulo 10, versículo 8, mas que diz? A palavra está junto de ti. Está junto de você, querido? Está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Essa palavra que está sendo falada, ela precisa ser acompanhada de um coração que crê. De um coração que se abre, não para questionamento, mas para dizer: eu acolho com mansidão a tua palavra. E eu sei que ela é poderosa para mudar a minha vida. E essa palavra vai produzir dentro de você o que ela diz. Amém? Aí ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é que vai acontecer? Será salvo. Por que a fé é importante? Porque salvação vem por meio da fé. Ei, você já vai, a 1000. Você já vai lá na frente. Salvação vem pela fé. Vamos abrir em Efésios. Aleluia. Eu sei que existe todo um conteúdo, eu pedi: Espírito Santo, me ajuda a colocar tudo em ordem, bem bonitinho. Mas Ele sabe de todas as coisas. Amém, queridos? Capítulo 2 de Efésios, Paulo escrevendo às igrejas e a nós também, a igreja de Éfeso e a nós também. Você crê nisso? Queridos, você crê que essa palavra é Deus falando conosco? Então, quando você estiver sozinho lá no seu quarto, no seu banheiro, eu gosto do banheiro, eu gosto do tanque, eu gosto de ir lá, ter umas minhas conversas com Deus, eu gosto. Aí lá a gente, rasga o coração. Aí a gente, na vista do povo, quer rasgar o coração. Ei, não é por aí não, começa lá. Eita Deus grande e poderoso.
Aí ele diz aqui no versículo 8, 2, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Por isso a fé é importante, querido. Essa mesma fé que lhe salvou é a mesma fé que criou tudo aquilo que você está vendo. Criou todas as coisas. Vai lá para Gênesis, por favor. Já ouvi isso demais, irmã. Mas vai ouvir de novo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. A terra estava sem forma e vazia. Eu já sei disso de cós salteado. Já está fazendo isso. Essas coisas já estão patente, fluindo, forte na sua vida. Se não está, tem que falar. Porque se você não falar, o diabo vai falar no seu ouvido. Não tem jeito não. Está dizendo aí, ó. Tanto tempo estás na igreja, ninguém te dá oportunidade. O louvor tem tanto... Ei, o diabo vai dizer isso. Mas sabe o que você tem que fazer? Ama o Senhor. Ama a sua palavra. Tem comunhão com ela. Vive ela. E de repente, o de repente de Deus vai entrar em cena, mudando situação, promovendo o seu presente, abençoando o seu presente e promovendo o seu futuro. Então, querido, tem amor por essa palavra. Sabe, ela é joia preciosa, é pérola. Sabe, tem um texto na Bíblia que fala que não devemos dar as pérolas aos porcos. Um porco não sabe discernir o que é uma pérola. Vai pisar, vai fazer tudo que não presta com ela. Ei, diga, eu sou melhor do que o porco. Eu sou maior. Eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. Então eu vou acolher essa palavra. E essa palavra vai fazer na minha vida o que ela diz. Transformar você. E quando você sair aí fora, sabe o que vai acontecer? O que é que você tem? Você é diferente. E eles vão saber. Você quer saber? Eu tenho uma aliança com Deus. E nessa aliança Ele me assegura. Aleluia, que o que é meu é dele. A minha família é dele. E como é isso? E como é que acontece? Aí você vai contar o tristinho todinho. Amém, ai de mim. Diz aqui no capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, estava. Essa versão de que era não é a mais correta. Diz, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra estava sem forma, deformada. E diz aqui que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Existe alguma área na sua vida que está em trevas? Não precisa responder para mim. Se existe, amado, segue a receita aqui. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Luz também representa conhecimento. Há alguma área na sua vida que está em trevas, que o conhecimento da verdade, a luz precisa iluminar? Querido, fale. E Deus disse, haja luz, e houve trevas? Ô, gente, somente meia dúzia. Ei, Deus disse, haja luz, e houve o quê? Glória a Deus, aleluia. E diz que o Espírito Santo pegou aquela palavra e executou. A mesma coisa acontece hoje. O Espírito Santo não está pairando, não está dentro, esperando você lançar a palavra. Lança, filho, o que você quer e eu vou fazer. Faça uso da palavra. Não fique apenas como um ouvinte. Um ouvinte é informado, mas o que pratica, o que considera é bem-aventurado, eternamente feliz. E ele disse, haja luz, e Deus viu que a luz era boa. Tudo que vem de Deus é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes. E aí, onde é que está a fé nisso? Está dizendo que fé é um fundamento, e que fé crê, que fé não é sentimento, que fé fala. Amém? Ou ai de mim? Amém. Aleluia. Então ele diz aqui, aleluia, que a fé é a convicção fundamentada naquilo que ouve. Não é que você ouve da Atena, Brasil Urgente, Cidade Alerta, Patrulha da Cidade. Ei, vem pelo ouvir. E o ouvir o quê, irmã? A palavra de Deus.
que é fiel e verdadeira, que não envelhece, que não caduca, que vai passar todas as coisas, mas ela permanecerá eternamente. Você crê nisso? Aleluia. A fé fala. Então fale. E eu sei que a maioria aqui tem sido ensinado sobre fé nessa igreja. Porque essa igreja nasceu em fé. E se fé agrada a Deus e Ele colocou à disposição a palavra, vamos falar a palavra. Uma receitinha, um recadinho não. Uma lição de casa. Você abre o celular, as mídias sociais, está lá o povo metendo pau nas autoridades. E você diz, pai, já fiz parte desse negócio, não faço mais parte hoje, me perdoa e eu agora vou orar, eu vou abençoar. Ah, a liderança mudou e eu não estou muito satisfeita. Ei, quem é você para julgar? Vai orar e abençoar. E daqui vai sair o que você precisa. E eu não estou falando do homem, eu estou falando daquilo que Deus tem através de homens. Deus não precisa usar uma jumenta para falar, porque Ele tem a mim e a você. E sabe, os ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos. Então você não vai esperar eles falarem, você vai falar. Você vai declarar, você vai abençoar, você vai liberar. E quando você chegar aqui, você vai desfrutar. Prepara o ambiente, isso é fé. Fé tem ações correspondentes. Se você crê que a palavra de Deus é a verdade e crê que Jesus já levou sobre si as suas dores, as enfermidades, as doenças, e você está com sintoma no seu corpo, se levante. Ah, irmã, se você soubesse como eu estou, mas dê um passo de fé. E diga, pai, a sua palavra diz que Jesus já levou sobre si as dores e enfermidades. E eu vou adiante, sabe? Eu digo assim, pai, o mesmo sacrifício que levou o meu pecado, minha transgressão, minha iniquidade, levou a doença, a enfermidade, daí a pouco eu estou lá em cima. Entende, querida? Ah, irmã, é animador de palco? Não. Animador de auditório não, amado, que eu não acredito. Você ouvindo. Olha, gente, todo mundo nesse período está indo para as praias. E sabe, eu já tive a oportunidade de ir, mas agora eu não estou muito animada para isso, não. Porque quando eu começo a imaginar o mar, a imensidão dele, e saber que Deus abriu o mar e fez o povo caminhar. Você não entra em cena, não. Amados, eu fico pulando. Eita, quando ele disse que abriu o mar, o povo caminhou em terra seca. Ei, seja qual for a tempestade que vier na tua vida, ei, o Senhor não está dormindo não está cochilando não. O salmista diz que ele nem dorme e nem cochila. Ele está esperando que você dê um passo de fé. Precisa disso tudo? Precisa, querido. Porque tem muita gente no hospital querendo falar e não pode. Tem muita gente entubado agora, respirando mecanicamente, e você está respirando livremente. Eu não sei sobre você, mas eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu estava condenado ao inferno, mas Ele me amou, e lá na cruz diz, eu por você eu dou a minha vida. E não só, eu estou falando de mim, você fala de você. Amém? Outro dia uma irmã testemunhou, e alguém estava com a camisa com o nome, o Senhor é meu pastor. Aí a pessoa chegou, você sempre vai encontrar pessoas assim que, porque Ele é só seu pastor, Ele é meu também, então faça uso, vista a camisa. Roubo glória. Aleluia. Por que, amada, a fé é importante? Porque o justo viverá pela fé. Vamos abrir a Bíblia. Eu sei que você já sabe. Romanos 1:17. Eu não sei quanto tempo falta, pastor, mas o Senhor diga aí pela meu sinalize, viu? Oh, glória. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, eu tinha tanta coisa tanta coisa aqui dentro de mim para eu compartilhar com vocês, você nem imagina, sobre esse assunto de fé. Aleluia. Mas vamos se matricular no Rema e lá vocês vão aprender coisas. 1:17. Aleluia. Primeiro vou dizer o 16, né? Paulo falou com tanta ousadia e ele disse assim, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você crê? Pois é salvação para você. E você sabe o que é salvação? É preservação, é cura, é proteção, é saúde, é paz, é tudo que você precisa.
Aleluia. E ele diz, a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pelo que sente. Glória a Deus, estão acordados? O justo vive pela fé. Pelo que? Pelo que ele ouve da parte de Deus. Amém? Aleluia. Tem outros textos sobre isso. Abacuque. Aleluia, 2. Abacuque. Você, amados, tenha paciência com as pessoas que ainda não estão com a tecnologia avançada. E eu confesso que não tenho muita paixão não, né? Tudo bem, cada um vai. Entendeu, querido? Aleluia. Mas tenha paciência com aquelas pessoas que estão. Abacuque 2:4. Aleluia. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ei, é a sua fé que vai determinar como vai ser o seu dia, como vai ser o seu amanhã, como vai ser a sua entrada na universidade, naquele concurso. Irmã, olha tanta concorrência. Ei, o Deus que deu inteligência 10 vezes mais a Daniel é o mesmo. Ele não mudou. E ele quer lhe surpreender. E vai lhe surpreender se você crer. Você crê nisso? Tem hora que eu fico pensando assim. Jesus, tanta gente boa para ensinar sobre fé. Aí você me botou. Olha, irmãos, eu disse à irmã lá. Olha, tu não imagina. Sabe, queridos, porque fé é algo que você vive no dia a dia. Não adianta você tem uma, eu vou dar um exemplo, tem uma fé para uma bicicletinha, aí quer uma Ferrari, aí não acontece, aí você fica frustrado. Cadê você, Deus? É de degrau em degrau, de glória em glória, preceito sobre preceito. Fundamenta a tua fé na palavra e vai crescendo. Eu não estou dizendo que Deus não possa lhe dar uma Ferrari, ou um Jaguar, eita, ou qualquer outro carro, qualquer outra marca, querido. Amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu tinha uma casa, e ainda tenho, e era de casa econômica. Meu Deus. Casa econômica, 2 quartos e um banheiro na cozinha. Pensa aí. Vim de uma família de 12 filhos, nós somos os 12 vivos. E um banheiro só na nossa casa. Pensa aí, dava trabalho. Eu digo, um dia quando eu me casar, eu dizia assim, cada quarto um banheiro. Alguém chegou para mim e disse, é trauma. Ou trauma bom. Não tem cada um não, sabe? Mas tem mais de um. Amém? Quando as pessoas vierem menosprezar a sua fé, amado, não fique machucado não, se levante. Isso deve criar em você uma indignação. Mike Murdock disse, se as coisas que estão do seu lado, diante de você, não mudam, não lhe causam indignação, alguma coisa está errada. Então não vou me conformar. Eu gosto de andar de ônibus. Mas as minhas 2 garagens estão lá aguardando o carro que o Senhor já prometeu. Amém? Está chegando. E por enquanto estamos emprestando a garagem. Aí minha filha diz assim, quando é que vai cobrar o pedágio? Eu disse, mulher, não aborta a benção não. Oh meu Deus, chega. Aleluia. Eis que a sua alma se incha. Presunção, soberba incha. Mas as pessoas contando aí suas proezas. Mas, amado, quando você atenta para dentro, que a palavra de Deus está dentro de você, e você pode com ela criar uma história nova na sua vida, porque meu pai foi assim, eu tenho que ser, não, eu estou numa nova aliança, baseada em superiores promessas, a minha vida vai ser diferente. Eu dizia, eu quando me casar não quero uma casa de telha, mas eu fui para uma casa de, estupidez, telha tem em todo canto. Mas eu dizia, sem laje. Porque esse negócio está vassourando, não é comigo não. Mas um dia essa mesma mulher que pagou a minha matrícula no Rema, que não era Rema, era Centro de Treinamento Verbo da Vida. Ela começou a ministrar coisas, amado, pelo Espírito, que eu agarrei aquilo. E todas as noites, todo mundo ia dormir. E eu, acordada, pegava papel ofício.
régua, lápis e borracha e ia desenhar a minha casa. Dentro de uma casa, com 2, tá? Desse jeito. Quando todo mundo ia dormir e eu varava a noite, eu não sabia que eu estava exercendo fé. Chamando a existência o que não existia. E hoje, para a glória de Deus, não há nenhuma soberba. Minha casa tem 5 quartos. Já abrigou muitos santos de Fortaleza, do Rio de Janeiro, de Recife, de vários lugares. Porque não é só para mim. Quando Deus lhe dá algo, tem um propósito. Ele está permitindo você aprender sobre fé. Não é para você ficar soberbo, inchado, não. É para você poder compartilhar com o outro como você traz o céu para a terra. Amém ou ai de mim? Ó, gente, tem muita coisa aqui para falar. Mas o Espírito Santo sabe o que você precisa. Eu poderia falar muitas coisas hoje. E ontem nós tivemos a oportunidade, louvo a Deus porque elas chegaram até aqui. Eu comecei dizendo, né, que eu fui levar um presente para minha irmã, que estava completando um ano, e vizinha a casa dela, a moça também veio cumprimentá-la e disse, vamos ali, tem uma reunião, tem uns irmãos ali. E quando nós chegamos lá, o reteté. Aleluia! Amados, e a irmãzinha, posso dizer, irmã? A irmãzinha andando assim, ela está ali, a senhora que foi curada. Assim, ó. Pergunta como ela terminou. Aleluia. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não espere subir num púlpito e estar pregando para uma multidão quando você tem a oportunidade de mostrar o amor de Deus, de falar para uma pessoa e você diz... Tá lá, irmã. Pode ficar em pé, por favor, a família que veio. Olha ali. Normal essa senhora. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E bem-aventurado é todo aquele que confia no Senhor. E essa moça que veio com ela já foi diretora do Rema de Maceió. Você viu? Ei, viver fé. Você respira pela fé. Você anda em amor, entra nos ônibus pela fé. Pastor, tem muita coisa aqui queimando. Sabe, queridos, um dia desses que não faz muito tempo, meu esposo saiu para ir trabalhar e apanhou um ônibus. E ele, quando estava lá, disse que começou a orar em línguas. E daí a pouco um rapaz olhou para ele e disse, que língua é essa? Você não é brasileiro, não? Você não é brasileiro, não? Que língua é essa que você está falando? Que língua é essa que você está falando? Aí eu não sei qual foi a resposta que ele deu. Eu sei que daí a pouco um cara atrás do ônibus deu um sinal. Apitou. Era um assalto. E o cara que estava junto dele era um assaltante. Roubou de todo mundo, mas não roubou dele. Isso é fé! Você quer fé para levantar o morto? Ei, levanta o morto que está dentro de você. O morto que não está acreditando mais, que não tem mais ânimo. Ei, desperta! Acorda! O Senhor vive! Eu digo, Bernadette, desperta dessa indolência e levanta e tem saudade do primeiro amor, das coisas que quando o pastor Bando chegava, que falava, amado, nosso coração se rasgava. Pastor Bando olhava para aquela igreja lá na rua Irineu Joffre, não tinha um ventilador, um calor. E ele dizia, ventilador tal, era o mais caro na época. Turbo. Hoje é ar-condicionado. Nesse dia vai ter outra coisa mais moderna. E o próprio apóstolo Guto dizia, pastor, tá doido. Dizer essas coisas, isso não acontecer. Mas amado, de tanto ouvir, se associa com aqueles da fé. E que de tanto ouvir vai acontecer. Você vai impor as mãos e não é você que vai curar, é o Senhor que vai curar através de você. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer e vou fechar com isso. Vou tomar água, né? Teve um dia, já faz muito tempo. Ô, irmão, eu não gosto muito de microfone. Minha dispensa estava naquela base.
As vasilhas tudo emborcadas. Tinha nada. Começando a secar tudo, se acabar tudo. Ei, isso faz muito tempo, viu? Não é admissível mais que hoje a gente viva assim. Porque o nosso Deus é Deus de provisão total. Irmã, você está pisoteando aqueles que estão passando por isso? Não, estou instigando você a acreditar que essa palavra é a verdade. E que a fé vem por você ouvir ela. Na sua casa, falando, dizendo, declarando. E minha dispensa, as vasilhas estavam emborcando. E eu disse, pai, eu aprendi que eu tenho que pegar um versículo da Bíblia para respaldar a minha oração, que fé vai se manifestar nisso. E Deus é sábio, inteligente, que sabe onde está tudo da sua palavra, que foi Ele que falou. Ele disse, Salmo 132:15. Abençoarei abundantemente os teus celeiros e fartarei de pão os teus filhos. Entrei na dispensa e disse, ei, moça, você foi criada, você foi construída para ser ocupada. E eu, em nome de Jesus, toda escassez bate em retirada agora. Eu chamo. Irmã, é loucura. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós somos salvos é o poder de Deus. Tem um bocado de gente agora dizendo, vou chegar em casa e vou fazer isso. Uhul! Aí eu cheguei e disse assim, ei, você vai ser ocupada. Pai, muito obrigado sobre essa palavra que você deu agora. Eu libero a minha fé e eu declaro, aleluia, a abundância chegando nessa dispensa. Poucos dias depois, como nós somos 12 irmãos, chegou um dos meus irmãos que não costumava ir muito na minha casa. Eu não fui lá contar a história a ele, não. Ei, as suas necessidades conte a Deus. Porque Deus ainda faz delivery hoje. Uau! Ei, vou abrir outro parênteses. Pastor, tenha paciência, um pouquinho só. Ei, você sabe qual foi o primeiro delivery da Bíblia? Qual foi o primeiro delivery da Bíblia? Foi quem? Isso. Oh, glória. O primeiro delivery da Bíblia foi na vida de Elias. Ei, nem foi mototáxi. Nem foi Uber. Foi o corvo. Trouxe lá pão e carne e alimentou ele. O hambúrguer mais saudável da terra. Que não tem colesterol. Deus é o mesmo. Obrigado, pai. Sim, voltando à história, rapidinho. Já vou pegar aqui a bagagem. Aí meu irmão parou o carro na frente da minha casa. Que por sinal ontem ele estava lá, ele também que me levou para casa, que estava lá na casa dessa irmã. E quando chegou lá, abriu a mala do carro. E antigamente um dos supermercados mais caros de Campina Grande era o Hiper Bom Preço. Não estou fazendo propaganda dele, estou dizendo como foi. E haja ele tirar sacola, 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 sacola. E queridos, resultado. Olha, de biscoito recheado, de carne vinha 3 tipos. Olha, tudo que você imagina. Só faltou 2 coisas. Eita, você já sabe o que é, né? Só faltou 2 coisas, bom ar e absorvente. Por que não veio o absorvente? Porque lá nós éramos 4 mulheres e isso tinha abundância. E o bom ar, amado, porque mesmo sem ter bom ar, estava limpinho, cheirosinho. Amém? Você crê nisso? Amém. Então se ponha a confessar a palavra. Se ponha a falar essa palavra. Aleluia, vou terminar, Jesus. Eu queria ficar mais tempo, viu? Eu ia até amanhã. Deixa eu contar outra coisa. Não, eu chegar mais perto de vocês. Eu aprendi um versículo da palavra de Deus, que inclusive foi um dos calendários do ano retrasado, do Verbo da Vida. Salmo 115:14. O que é que diz? O Senhor nos aumentará cada vez mais a nós e a nossos filhos. E eu lancei um desafio a mim mesmo, seguindo uma instrução de Deus, de um homem de Deus, usado por Deus. E eu declarei, durante 40 dias, 10 vezes no dia. Mas tudo para quê? Não questione. Se você não quiser fazer, não faça. Agora não só é o 115:14, não é qualquer um. E queridos, eu fiquei.